pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Vaza Garden. Para quem não sabe, quem está chegando no canal recentemente, a nossa empresa Vaza Garden Plantas Aquáticas é focada no cultivo e venda e comercialização de plantas destinadas ao aquapaisagismo, para o aquarismo. Então, esse canal é um local para que a gente possa compartilhar ideias, dicas e também auxiliar vocês em todo o processo do cuidado com o aquarismo. Lembrando que no Brasil, comparado a alguns outros países, principalmente na Europa, nós estamos ainda num processo evolutivo, e pouco a pouco a gente vai adquirindo mais conhecimento. Então o canal tem esse foco também, um foco educativo. Eu sou professor, sou biólogo, professor de biologia, e por ser biólogo eu também sou um amante da natureza. Então a gente, volta e meia aqui no canal, a gente está conduzindo e mostrando também, além do aquarismo, dos peixes em si, também alguns outros animais da fauna, da flora, que permeiam, que nos rodeiam aqui no Rio Grande do Sul, e quando a gente vai para outros locais, a gente também faz a gravação, faz os registros. Hoje, em especial, nós vamos mostrar para todos nós aqui no canal, os assinantes, que como montar um aquário do ponto zero. Aqui atrás de mim nós estamos com um aquário grande, de grande porte, comparado para o aquapaisagismo, para um aquário plantado. Então nós temos aqui um aquário com 1,50 por 40 de altura, por 40 de largura, um aquário bem grande. Dentro dele já tem uma peça aí, que é o principal eixo desse hardscape, que é esse tronco, esse troncão aí, devidamente tratado. Já temos aqui ao lado o substrato que a gente vai usar, nosso substrato da Vaza Garden, Neste aquário, em qualquer um dos nossos aquários dos vídeos do canal, todos são os nossos produtos, nossos substratos, fertilizante, acelerador biológico. Também temos nossos anticloros e, claro, as nossas plantas. Tudo isso, além das rochas naturais, tudo isso a gente consegue e adquire aqui conosco, diretamente aqui com a Vaza Garden. Lembrando que a gente atende pelo Mercado Livre há mais de 9 anos, a gente também tem um site e Facebook. Então, é fácil de entrar em contato conosco. Mas hoje, então, como eu disse antes, o foco é montar esse aquário do ponto zero. E para isso a gente conta com o seu like, não esqueçam de dar o seu like, divulgar o nosso canal, entrar em contato, deixar seus comentários, porque é isso que faz com que os amantes do aquarismo consigam ter uma evolução aqui no Brasil, Ok? Então, vamos logo montar esse aquário, começar do ponto zero, começando pelo substrato. Então, galera, chegou aquele momento especial onde a gente vai começar a construir a montagem deste aquário. Então, o primeiro passo é acertar o substrato. Vamos usar o substrato fértil Vaza Garden. Então, primeira adição, esse aquário eu vou fazer com camada de substrato fértil e, por cima, eu vou colocar uma camada de inerte, que depois nós vamos ver aqui durante o vídeo. Então, o primeiro momento agora é adição do substrato fértil. Vamos lá. Já está tudo preparado, já está aqui as embalagens, os sacos prontos aqui para a gente poder adicionar. Nesse primeiro momento aqui, gente, que a gente vai colocar o aquário muito grande, não precisa muita frescura aqui para compor, A gente está acostumado a ver vídeos de aquários pequenos, Então aqui a gente pode colocar sem medo a quantidade, porque eu já tenho uma noção de quanto vamos precisar. Então, primeiro momento, a gente vai agora corretamente espalhar, um pouco aqui para deixar homogêneo, deixar padrão. Quero que fique com uma camada mínima de 10 centímetros. Que é o ideal, Esse substrato, gente, ele possui todos os macronutrientes, além de alguns micronutrientes.
O ideal é fazer o uso juntamente com o fertilizante líquido. Vocês vão vendo que o aquário vai tomando forma. Nós vamos usar mais, né? Vai ficando ok. Então, galera, colocamos mais 10 kg de substrato fértil, né? Tínhamos colocado 20, mais 10 são 30 kg de substrato fértil Vaza Garden que a gente colocou. Já está devidamente alinhado, né? Praticamente com a mesma altura. Algo interessante, uma dica, né? No caso, esse aquário não é muito alto, mas tem gente que tem aquários com 70, 60, 50 centímetros de altura. O que prejudica a penetração, a penetrabilidade da luz até o substrato, o que vai impedir um bom crescimento das plantas aquáticas. Você pode ter um ganho, uma diminuição, né, nessa distância com o substrato. Só que às vezes as pessoas querem gastar um dedo de substrato, né, um pouquinho, 2, 3 centímetros, não dá. Bota bastante substrato para diminuir a diferença da altura. Principalmente naqueles locais que você deseja colocar plantas de baixo porte ou plantas carpetes, então naquele local, né? Fazer de repente algumas elevações, então colocar substrato a mais ou sobrou substrato, permite que tu crie estratégias, né, de elevações no fundo. Geralmente a gente faz elevações nessa região de trás. Por que eu não estou fazendo elevação na região de trás neste momento? Porque eu quero, lembrando que ele vai compactar, né? O substrato aqui vai compactar ainda, vai diminuir de altura. Então eu estou compensando já. Aqui atrás a gente faz elevação com inerte. Na hora de botar a elevação com inerte, a gente mistura um pouquinho com fértil, para ter o acesso às raízes das plantas, né? Ou a absorção pela água, pelas folhas, mais rapidamente. Mas você faz a elevação com o substrato inerte, ok? Vocês estão vendo que o aquário já está tomando forma, já tem outra vista, né? Está aqui o tronco, né? Na sua posição que na teoria a gente vai manter. E vamos ver como é que fica agora com a adição do substrato inerte. Então, galera, agora chegou a hora de utilizar o substrato inerte. Nós vamos usar um quartzo cor areia, né? O substrato inerte, como todo mundo conhece, ele não possui nenhuma propriedade específica relacionada à nutrição das plantas. Mas eu gosto muito de usar nas composições, porque também ajuda a dar uma elevação e também um complemento, uma cor diferenciada. Lembrar que toda vez que o aquarista for fazer a sinfonagem, né, a remoção de excesso de resíduos que é natural se formar em um aquário plantado, um aquário com fauna, então na hora da sifonagem absorver, né, que ela suga um pouco desses grãos, vai sugar a parte do inerte e vai ficar isolado o substrato fértil. Neste caso eu prefiro desta forma, porque ao longo do tempo, através das sinfonagens, algumas pessoas realizam sinfonagem semanal, outros quinzenal, outros mensal, então nesse período você vai ter uma perda gradual do substrato e o que vai levar você a ter que repor. E é muito mais fácil repor o inerte do que repor o fértil. Sendo também que algumas espécies de plantas preferem o contato direto com o inerte, né, e aos poucos enraizando até chegar na porção onde está o fértil já com os nutrientes. Então fica mais ou menos essa dica. Então vamos agora colocar o inerte no aquário, né, para que a gente possa começar a construir essa montagem. Então, pessoal, não tem muito segredo, né? Dispersar aqui o substrato naturalmente, né? Por toda a superfície do fértil. Por enquanto a gente procede desta forma, até criar uma certa camada, cubra, né, toda a superfície. Com a ajuda de uma pazinha como esta, pode ser qualquer tipo de pazinha, né, para te facilitar o acesso também, não demorar muito. Lembrando que a gente está fazendo a montagem de um aquário considerado de porte médio grande, né, para plantado, o que também não é muito comum entre os aquaristas do aquapaisagismo.
Que a maioria prefere aquários de médio porte para pequeno, né? E nanos, né? Porque é mais fácil. Existe um mito, né? Ou pelo menos a maioria dos aquaristas iniciantes sempre acham que é difícil ter um aquário de grande porte. Digo que é mais fácil a manutenção de um aquário de grande porte do que a manutenção de um aquário de pequeno porte. O aquário de grande porte, né, de médio para grande, ele se estabiliza mais fácil e se mantém estável por mais tempo. Já os de pequeno porte precisam de muita manutenção mais frequente. Claro que é menor, facilita, né, mas toda vez que a gente vai fazer uma TPA num aquário desse tamanho, é muita água de reposição, por exemplo. Mas não é toda hora que você precisa fazer isso. Também tem essa questão, né? Então por isso que se torna mais fácil, né? Se mantém mais estável. Um dos problemas também entre os hobbyistas, né? É toda hora ficar enfiando a mão no aquário, depois que o aquário está estável. E outra coisa é a pressa, né? Eu tenho muitos clientes que, por exemplo, compram o material e tal, coloca o substrato fértil, já quer na outra semana, no mesmo dia, já quer colocar peixe, já quer colocar tudo, já quer que as plantas estejam gigantes, lindas, maravilhosas. E não é assim, né? Não é assim. Quem tem experiência sabe que isso demora. Isso é um processo lento. A maturação do aquário, né? A devida ciclagem, alguns casos 30 dias, outros casos 60, até alguns 90. Então, o problema maior dos aquaristas é a velha e boa pressa, né? Muita pressa, eu sempre falo um pouco de sujeira, né? Não sei se dá pra ver, mas sempre tem uma sujeirinha, né? Pra quem tem esposa, mulher, e que não é muito fã do aquarismo, assim, isso é bom os homens, né, fazerem num horário onde a esposa não tá, daí já faz, limpa, porque depois tem a água, né, então a maioria tem aquário dentro de casa, no local, às vezes na cozinha, na sala, e quando a esposa chega, né, a namorada, aquela namorada mais séria, né, que tá morando junto, a namorada, daí já complica, né, já complica a vida e já dá um estresse, né, então o aquarismo não é para ser estressante, né, é para ser tranquilo entre os dois. O que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou dando uma compactada, estou dando uma alinhada nos detalhes, lembrando que depois a água, ela vai fazer isso também, né? Vai fechar os poros, vai fechar aqueles buraquinhos que você deixou despercebido. Não tem problema do fértil ficar exposto, não tem problema. Isso não é problema. É natural que ele fique exposto, depois você vai ter o plantio das plantas, ele vai entrar de encontro, né, com inerte na superfície, então isso é normal, não faz mal nenhum. Estamos dando uma modelada aqui para depois facilitar. Bom, podemos dizer de antemão que tem uma boa camada de substrato inerte, né? Tem uma boa camada de substrato fértil. No momento é isso, tá? No momento é isso, sobre os substratos, eles estão adequados, estão de acordo, ok? Vamos passar para a próxima etapa.